Nos quedamos ayer que el feminismo liberal está lleno de compromisos. Ontem chegamos à conclusão de que o feminismo liberal está cheio de transigências. ¿Por qué? Por quê? Habíamos dicho porque estaban satisfechas y felices con la base de la sociedad. Nós dissemos que elas estavam satisfeitas e felizes com as bases da sociedade. Y sabemos que la sociedad está regido bajo un sistema patriarcal. E nós sabemos que a sociedade está regida sob um sistema patriarcal. También recordamos que no fue casualidad que Dios nos haya guiado para entender el tema de las concesiones. Também nós lembramos de que não foi uma casualidade de que Deus tenha nos guiado para compreender o tema dessas concessões. Entonces, para la línea de los sacerdotes, Então, para a linha dos sacerdotes, la dispensación de las concesiones y transigencias, a dispensação das concessões e transigências, y eso es lo que el movimiento ha estado luchando o combatiendo. isso é contra o que o movimento tem estado lutando e combatendo. Para la línea de los 144.000, Para a linha dos 144.000, la formalización del mensaje de la ley dominical, a formalização da mensagem da lei dominical, la formalización de la comprensión del género, a formalização sobre a compreensão do gênero, el pecado del sexismo, o pecado do sexismo, el feminismo, o feminismo, que no es nosotros nos dimos cuenta que no es una posición popular. nós podemos perceber que não é uma posição popular. Ok, citando. Fazendo citação. Considerado por muchos como el elemento indeseable del feminismo, Considerado por muitos como elemento indesejável do feminismo, el feminismo radical es en realidad el caldo de cultivo de muchas de las ideas que surgen del feminismo. o feminismo radical é, na verdade, o caldo de cultura de muitas das ideias que surgem do feminismo. Ideas que son moldeadas y machacadas de diversas maneras por otras ramas del feminismo. São ideias que são moldadas de diversas maneiras por outras ramas do feminismo, mas não todas. El feminismo radical fue la punta de lanza de la teoría feminista. O feminismo radical foi a ponta da lança da teoria feminista. Entre los años 1967 y 1975. Entre os anos 1967 e 1975. Aproximadamente. Aproximadamente. Ya no es tan universalmente aceptado como entonces. E já não é tão aceitado universalmente como o era então. Entonces, el feminismo liberal ha ganado la gran mayoría de terreno. Então, o feminismo liberal ganhou a grande maioria do terreno. Dentro del feminismo después de 1991. Dentro do feminismo depois de 1991. Ahora sabemos que el feminismo liberal es mucho más aceptable. E sabemos que agora o feminismo liberal é muito mais aceito. Eso es visible. Isso é visível. Y es agradable tanto externamente como internamente. Porque é agradável tanto externa como internamente. Ahora, el miércoles y ayer ustedes leyeron un artículo. Então, na quarta-feira e ontem, vocês leram um artigo. Ese artículo destacaba el hito del año 2014. Esse artigo destacava um marco do ano de 2014. Sabemos que el año 2014 es un hito importante para la línea de los sacerdotes. Sabemos que o ano de 2014 é um marco importante na linha dos sacerdotes. Sabemos que marca la ley dominical para el primer grupo. Sabemos que marca a lei dominical para o primeiro grupo. Y en ese artículo lo destacaba como en la línea de tiempo del feminismo moderno. E esse artigo destacava esse marco como na linha de tempo do feminismo moderno. Cuando el feminismo liberal se afianzó en algo. Quando o feminismo liberal se apoiou em algo.
¿En qué se afianzó el feminismo liberal? Em que se apoiava o feminismo liberal? Em 2014, né? A partir de ahí. A partir de 2014. ¿En dónde encontró su empoderamiento el feminismo liberal? Onde o feminismo liberal encontrou seu apoderamento? Hayane, Dice, sí, sería la esa es cultura de una las de ellas. celebridades. Sí. Gabriela. Diciendo que lo personal no es político. Así es, el feminismo liberal separó lo personal con lo político. Exatamente, o feminismo liberal separou o que era pessoal do que era político. ¿Qué más? ¿En dónde fue que el feminismo liberal se afianzó y se empoderó para ganar popularidad? E onde mais o feminismo liberal se apoiou e se empoderou para ganhar popularidade? En el periodismo, en la media. En el periodismo o revista. Jornalismo ou nas revistas? Periodismo, dice. En el ok. Notícias, nos jornais. En la cultura pop. Decía que está relacionado con el feminismo de las grandes medidas. De los grandes medios. Sí, así es. También, pensé que iba a decir millions también. Ok, entonces, el feminismo liberal se afianzó y encontró su empoderamiento a través de las industrias de moda y belleza. Então, o feminismo liberal, ele se apoiou e ganhou empoderamento através das indústrias de moda e de beleza. También a través de las celebridades, Também através das celebridades, las personas influyentes as pessoas influentes y la cultura pop, como nos dijo Hayane. e a cultura pop, como Rayane nos disse. Luego ese artículo articula las consecuencias que se han producido. Logo, esse artigo, ele articula quais são as consequências que se produziram a partir disso. Y marca este año, el 2022. E marca esse ano, 2022. Aparentemente de los éxitos del feminismo liberal. Com os aparentes êxitos do feminismo liberal. Y menciona también la década del año 2010. E também menciona a década do ano 2010, dos anos Que lo, 2010. que lo describe como una ganga faustiana. Que o descreve como uma barganha faustiana. Para los que nos están escuchando por Zoom, ese artículo lo mandó la anciana Tess en Media Broadcast. E para aqueles que estão nos escutando pelo Zoom, a anciã Tess mandou esse artigo para nós no Media Broadcast. Entonces, ¿cómo el feminismo se hizo popular? Então, de que maneira o feminismo se fez popular? ¿Qué era la ganga faustiana? O que era essa barganha faustiana? Era aceitar o apoio das celebridades. Sería aceptar el apoyo y el respaldo de las celebridades. Sí, pero quiero que sean más específicos. Sim, mas Porque a liberdade é considerada individual. Eso sí. Porque a mulher eleger é bom para ela, porque foi ela que elegeu. también porque se considera que las libertades son algo individual y todo lo que elija una mujer es libertad porque ella lo eligió así. Pero ¿qué es una ganga faustiana? Então, o que foi uma barganha faustiana? Javi, Ok. Alex. es una negociación de tu moralidad a cambio de una recompensa. Así es. Y Seria o ganho, o Raimundo está falando, seria o ganho, né, dessa popularidade a partir de uma recompensa.
Entonces, es una negociación mediante el cual tú cambias tu superioridad moral por algún tipo de recompensa. É uma mudança. Ai, gente, me desconcentrei. Foi repetir. Es una negociación mediante la cual cambias tu superioridad moral por algún tipo de recompensa. Então, é uma negociação mediante a qual você muda a tua superioridade moral por algum tipo de recompensa. En este caso, para que el feminismo liberal fuera popular. Neste caso, para que o feminismo liberal pudesse ser popular. En la otra ocasión también el anciano Gabriel nos había dicho por qué se le llama Faustiano. Em outro momento, o ancião Gabriel também nos explicou por que se chama Barganha Faustiana. Rose? Ele traz esse título baseado no livro de Fausto, que tem um personagem que faz um pacto com o diabo. Ajá. E esse pacto é que se ele o tornaria bem-sucedido na vida, mas ele deveria vender sua alma para o diabo. O interessante desse link é que isso dura muito pouco, logo ele tem que dar a alma para o diabo, então muito rapidamente ele tem que pagar esse preço. Es como momentáneo. Sim, e isso parece muito com o artigo, com o que o artigo menciona, né? Que é como se fosse um tiro no pé. Ujú. Así es. Gracias, Rose. Traducimos. Ujú. Bueno, entonces lo que dijo Ross es que hay un libro en que el personaje, para ganar fama, dinero, entonces vende su alma al diablo, Ujú. pero muy rápidamente ese alma es cobrada. Así es. Voy a leer de la Wikipedia. Vou ler da Wikipedia. Dice, la razón por la que este grupo recibe la etiqueta de radical es que ven la opresión de las mujeres como la forma más fundamental de opresión. A razão pela qual esse grupo recebe essa etiqueta de radical é que elas veem a opressão das mulheres como a forma mais fundamental de opressão. Una que traspasa las fronteras de raza, cultura y clase económica. Tal opressão que traspassa, traspassa as fronteiras de raça, de cultura, de classe econômica. Este es un movimiento que busca el cambio social, Este é um movimento que busca a mudança social. un cambio de proporciones bastante revolucionarias. Uma mudança de proporções bastante revolucionárias. Y que sabemos que es un hecho. E que sabemos que é um fato. Siguiente cita. Próxima citação. El feminismo radical temprano que surgió dentro del feminismo de la segunda ola en la década de 1960, O feminismo radical inicial que surgiu dentro do feminismo da segunda onda na década de 1960, tipíficamente veía el patriarcado como un fenómeno de transhistórico, tipicamente via o patriarcado como um fenômeno transhistórico, anterior o más profundo que otras fuentes de opresión. anterior e mais profundo do que outras fontes de opressão. No solo la forma más antigua y universal Não somente a forma mais antiga e universal de dominación, de dominação, sino la forma primaria senão a forma primária y el modelo para todos los demás. e o modelo de opressão para todos os demais. Entonces, ¿qué está haciendo estas citas? Então, o que essas citações estão fazendo? ¿Qué está verbalizando? O que está verbalizando essa citação? Ela está dando o conceito do que é o feminismo radical. Da el concepto de lo que es el feminismo radical. Exacto. Así que lo que está verbalizando esas citas es nuestro mensaje profético. Exatamente. E o que essas citações estão verbalizando são nossa mensagem profética. Entonces tenemos género Nós temos gênero con Eva, com Eva, adoración
Adoração Caín. com Caim. Raza, Raça Can. com Cã. 1798, E a história de 1798, esclavitud. na escravidão. 1888, 1888, también tenemos lo mismo, adoración. adoração. Género, Eva. E gênero, Eva, depois. Entonces, estos citas que acabo de leer están verbalizando nuestro modelo profético. Então, essas citas que eu termino de ler agora, elas verbalizam o nosso modelo profético. Están diciendo todo lo que es una descripción de externa del modelo, Estão dando uma descrição externa do nosso modelo, que es Edén a Edén. que é Éden, Éden a Éden. Así que comienza a preocuparte y a incomodarte. Então, isso começa a te preocupar e a te incomodar. Ahora tenemos 1500 años E agora, antes de que Cam pecara. então, mas a gente, antes disso, antes do pecado de Cã, nós temos 1500 anos. Y el sexismo ya había sido introducido. E o sexismo já havia sido introduzido. Tenemos aquí el sistema patriarcal. Nós temos aqui o sistema patriarcal. Entonces, cuando llega el diluvio, Então, quando o dilúvio chega, ¿qué tenemos? A 4 mujeres en el arca. nós temos 4 mulheres na arca. Ya han perdido todas sus características que las identificaba. Elas já perderam as suas características identificadoras. Sus nombres, ¿quiénes eran? Os seus nomes, quem eram elas? Solo tenemos a quién les pertenecen. Nós somente sabemos a quem essas mulheres pertenciam. Eso es horrible. Isso é horrível. Ahora, pregunta, Mas uma pergunta. ¿qué crees que significa cuando Cam descubrió la desnudez de su padre? O que vocês acham que significa quando a Bíblia fala de que Cã descobriu a nudez do seu pai? Alexi. Alexis. Quiere decir que él violó a su madre como un símbolo de opresión para poder tener autoridad y poder, mejor dicho, quitarle autoridad a Noé. Quer dizer que ele cometeu uma violação, um estupro com respeito à sua mãe, para roubar a autoridade de Noé. Así es. Gracias, Alexi. Entonces, si nosotros buscamos la desnudez de su padre, te lleva a Levítico 18 y el versículo 8. Se nós buscamos, então, esse termo de descobrir a nudez do pai, isso nos leva a Levítico 18, versículo 8. Que nos dice, la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. Que diz, a nudez da mulher de teu pai tu não descobrirás. Esta é a nudez de teu pai. Así que esto describe el incesto materno, Então, isso descreve o incesto materno, lo que nos acaba de confirmar Alexi. o que Alexis acaba de confirmar para Entonces, nós. Cam violó a su madre. Então, Cã violou, ele abusou da sua mãe. Y es claramente que esto no fue un acto homosexual E claramente isso não se tratava de um ato homossexual entre Noé y Cam. entre Noé e Cã. Cuando se dice que Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, Quando a Bíblia fala que Cã, o pai de Canaã, viu a nudez de seu pai, esto fue una violación contra su madre, isso foi um abuso com a sua mãe. lo cual se jactó con sus hermanos. E ele se vangloriou disso com seus irmãos. Por supuesto, sus hermanos no fueron partícipes de ese acto vil. E com certeza os seus irmãos não participaram desse ato vil. Entonces, cuando piensas en el lapso de tiempo de esos versículos, E quando você então pensa no lapso de tempo desses versículos, es lógico y es evidente que ella queda embarazada. é lógico e evidente de que essa mulher fica grávida. Y es aquí donde entra la maldición de Cam.
E é aqui onde entra a maldição de Cã. Y la palabra Can, ¿qué significa la palabra Can? E o que significa a palavra Cã? Walter. What I have understood is that the name Ham means black, and that is why people in like the 19th century used this Bible story to defend slavery. O que ele tinha entendido é que a palavra Cã significa negro ou preto e que as pessoas nos 1900 utilizavam esses textos bíblicos para proteger a escravidão. Bueno, esa es una forma de despectiva que le daban a las personas afroamericanas, pero la palabra Can no significa eso, no significa negro. Can significa humillado, doblar las rodillas apropiadamente. Tá, então, essa era uma forma depreciativa que as pessoas encontravam para referir esse texto da Bíblia às pessoas negras. Mas isso não é o que significa a palavra Cã. O que significa a palavra Cã é humilhado, se dobrar de joelhos propriamente. Entonces vemos que realmente encaja con la maldición que va a venir a Canaán más adelante. Então, nós vemos que isso encaixa perfeitamente a maldição que vai vir a Canaã mais adiante. Noé ahora está maldiciendo el producto de una unión ilícita de Can. Noé agora está maldizendo, está proferindo uma maldição contra o produto de uma união ilícita. Porque era un acto homosexual, porque un acto homosexual no hubiera producido un hijo. Porque um ato homossexual não teria produzido um filho. Entonces, la otra parte que puedes ver o puedes factorizar Então, a outra parte que você pode ver ou categorizar es la estructura del patriarcal, é a estrutura patriarcal, que en realidad era la intención de Can. que na verdade era a intenção de Cã. La intención de Can no fue con intención lujuriosa, Ele não estava fazendo isso com uma intenção de luxúria, sino que estaba usurpando el poder de su padre como el patriarca. senão que ele estava usurpando o poder do seu pai como patriarca. Entonces podemos ver cómo aquí en este pecado de Can todavía está enraizado el sexismo, el sistema patriarcal. Então, nós podemos ver aqui no pecado de Cã como ainda está arraigado o pecado do sexismo e o sistema patriarcal. Entonces, no solamente quería usurpar el poder de su padre, sino también quería estar por encima de sus hermanos. Então, não somente ele queria usurpar o poder do seu pai, senão que também está por sobre os seus irmãos. Entonces, sexismo, la forma más antigua y universal de dominación. Então, aqui temos o sexismo, a forma mais antiga e universal de domínio. Y lo podemos ver y lo se puede rastrear hasta en la historia de Can. E a gente pode ver isso e a gente pode rastrear isso até nessa história de Cã. Lo que yo había leído nos decía eso, la forma más antigua y universal de dominación. Então, o que eu havia lido nos dizia isso, né? Que é a forma mais antiga e universal de dominação. Que existe y traspasa las fronteras Que existe e que transpassa as fronteiras. de raza, clase y sexo. Fronteiras de raça, de classe, de sexo. Es amplio, É amplo, abarcante. é abarcante. La historia es una prueba mundial. A história de uma prova mundial. Ahora, yo estoy verbalizando de manera rápida a través de esta historia. Então, eu estou colocando isso em palavras de uma maneira rápida através dessa história. Pero este es un estudio que vale la pena ver. Mas este é um estudo que vale a pena ver. Fue realizado por Cathy Brown Ele foi realizado por Cathy Brown. y creo que también por portugués, por Bárbara. Por Renilde. E O quê? também no português pela Renilde.
Ok, también. Y creo que me parece que también Solange. E Solange, Bien. em Entonces, espanhol. para español. Ah, e a Barbie também em espanhol. Ok, entonces, entre las feministas radicales, Então, entre as feministas radicais, en la protesta de 1968, no protesto de 1968, estaba la autora que va a decir lo siguiente. estava a autora que diz o seguinte: Leemos. Las mujeres en nuestra sociedad se ven obligadas a diario a competir por la aprobación masculina. as mulheres na nossa sociedade se veem obrigadas diariamente a competir pela aprovação masculina, Esclavizadas por ridículos estándares de belleza que nosotros mismos estamos condicionados a tomarnos tan en serio. escravizadas por padrões de beleza ridículos que nós mesmos estamos condicionados a tomar, a levar a sério. Entonces, también las mujeres lucharon por el derecho a llevar pantalones, Então, as mulheres também lutaram pelo direito de usar calças, lucharon por el derecho al voto. lutaram pelo direito de votar. Y luego las mujeres lucharon en contra de los estándares de belleza E logo as mulheres também tiveram que lutar contra esses padrões de beleza. y la recepción del público o de la sociedad fue la misma. E a maneira como o público e a sociedade receberam isso foi a mesma. Siguiente artículo. Próximo artigo. Las feministas eran vistas como moralistas, desalineadas, que odiaban a los hombres porque no podían atraerlos, porque las radicales ganaban una atención desproporcionada de los medios de comunicación. As feministas eram vistas como moralistas, como pessoas desarrumadas que odiavam os homens porque não podiam chamar sua atenção, porque as radicais ganhavam uma atenção desproporcional dos meios de comunicação. Entonces, continúo leyendo el artículo. El movimiento feminista temprano en general y su crítica de la belleza en particular fue a menudo descartada, incluso por aquellos que aceptaron la mayoría de sus otros principios igualitarios. Então, continuando no mesmo artigo, o movimento feminista precoce, em geral, e a sua crítica à beleza, em particular, foi frequentemente descartado, inclusive por aqueles que aceitaram a maioria de os seus outros princípios igualitários. Entonces, voy a leer otra cita, pero esta es una cita de una feminista liberal, ¿sí? En su momento, y ella expresó una preocupación común, y ella dijo lo siguiente. A próxima citação que eu vou ler é de uma feminista liberal, e ela expressou uma preocupação comum desse momento. La imagen del movimiento proviene de los individuos que lo componen. A imagem do movimento, ela provém dos indivíduos que o compõem. Si un gran número de ellos no son atractivos, el movimiento en su conjunto está destinado a ser demasiado expreso. Então, se um grande número desses indivíduos não são atraentes, o movimento em seu conjunto está destinado a chamar muita atenção. Entonces, podemos ver que está inherente el miedo de la mayoría de las mujeres. Então, nós podemos perceber que está presente o medo da maioria das mulheres, Estas mujeres feministas dessas mulheres feministas, que necesitaban adaptarse a los estándares de belleza, que precisavam se adaptar aos padrões de beleza, ser suficientemente atractivas precisavam ser suficientemente atraentes dentro del feminismo. dentro do feminismo. Querían que la gente lo tomara muy en serio Queriam que as pessoas realmente levassem isso a sério, con respecto a lo aspecto físico, lo externo. com o que diz respeito ao aspecto físico, ao exterior. Entonces, si tú le preguntas a una mujer, ¿por qué te depilas? Então, se você pergunta a uma mulher, por que você se depila? Ellas dirán, Elas dirão, porque es feo. porque é feio,
porque no depilarse es antihigiénico. E porque depilar não é higiênico. Y si preguntamos, ¿quién lo dijo? E se nós perguntamos quem disse isso, Y la respuesta será, a resposta vai ser: ¿cómo es eso? ¿Cómo que quién lo dijo? como assim? Como que quem disse isso? Y por supuesto, las respuestas vagarán más y más E claro que as respostas então vão devagar mais e mais, a medida que tú aprietas. à medida que você apertar mais. Y esas personas o esas mujeres tienden a resumirlo en la elección es personal. E o que essas mulheres respondem como resumo é dizer que a escolha é pessoal, Que es una elección personal, nada más. que é uma escolha pessoal e nada mais. Eso es todo. ¿Sí? É Ahora, esse o ponto final. dejemos de encontrar nuestros cuerpos feos. Então, vamos deixar de achar os nossos corpos feios. Dejemos de encontrar los vellos corporales repugnantes. Vamos deixar de achar os pelos corporais repugnantes. Dejemos de estar ansiosas cada vez que crecen, Deixemos de estar ansiosas cada vez que crescem, como si fuera un hábito de higiénico, como cepillarte los dientes o lavarte la cara. como se isso fosse um hábito de higiene, como escovar os dentes ou lavar o rosto. Nosotros sabemos que durante siglos Nós sabemos que durante séculos la sociedad ha dictado las decisiones de las mujeres a sociedade ditou as decisões das mulheres sobre su apariencia, sobre sua aparência, diciéndoles cómo vestirse dizendo a elas como devem se y cómo vestir ser damas, e como ser damas. como resultado directo de esta instrucción normalizada. Como resultado direto dessa instrução normalizada. Entonces las mujeres han interiorizado la idea misógina Então, as mulheres interiorizaram essa ideia misógina de que para ser vistas como presentables, agradables, atractivas, de que para ser vistas como apresentáveis, agradáveis, atraentes, deben autoeditarse o autolesionarse. elas devem se mudar, autoeditar-se ou se machucar. Entonces vemos que ejerce el dominio sobre una mujer afirmando los estándares de belleza. Então, isso exerce o domínio sobre uma mulher afirmando esses padrões de beleza, Que sabemos que son poco realistas y que consideran que deben alcanzar. que sabemos que, embora pouco realistas, se consideram que elas devem alcançá-lo. Es solo una de las muchas formas Essa é somente uma das muitas formas en el que el patriarcado a nivel mundial ha estado oprimiendo a las mujeres. da que o patriarcado em nível mundial tem estado oprimindo as mulheres. Tu valor como persona no tiene nada que ver con tu apariencia, O teu valor como pessoa não tem nada a ver com a sua aparência, con tu apariencia física. com tua aparência física. Tu valor y tu autoestima no proviene de lo que llevas puesto, O teu valor e a tua aparência não provém daquilo que você leva, daquilo que você veste. el gobierno de Dios trae el mensaje de la igualdad O governo de Deus traz a mensagem da igualdade. y cuando se entiende correctamente y apropiadamente, E quando essa mensagem se entende apropriada e corretamente, es un mensaje que empodera. é uma mensagem que empodera. Uma mensagem que empodera. Esto no empodera. Isso não empodera. Esto es discriminación y opresión y esclavitud para las mujeres. Isso é discriminação, opressão e escravidão para as mulheres. El gobierno de Dios no devalúa ni denigra. O governo de Deus não tira o valor e não denigra. Denigra. Denegra. Ok. Entonces, el gobierno de Dios no discrimina. O governo de Deus não discrimina. Entonces, dos cosas pasaron en 1989 y en 1991. Então, duas coisas aconteceram aqui em 1989 e 1991. ¿Alguien recuerda qué es interseccionalidad? Alguém lembra o que é interseccionalidade? E aí,
Alexi. Ah, perdón. Layers of discrimination. Layers of discrimination. São sobreposições e camadas de discriminação. Así es, Gail. Entonces, describiendo las discriminaciones y opresiones añadidas de las mujeres que también encajan en otra categoría. Então, descrevendo as discriminações e opressões agregadas das mulheres que também se encaixam em outra categoria. Entonces, comprender las capas de los prejuicios que existen. Então, seria compreender essas capas de preconceitos que existem Para las mujeres cuando no son solo mujeres, que existem para as mulheres quando não se trata somente de mulheres. pero además una mujer de color, Mas não somente o fato de ser uma mulher, mas também uma mulher de cor, una mujer pero trans, uma mulher trans, una mujer pero musulmana, uma mulher que seja muçulmana, una mujer pero lesbiana, uma mulher lésbica, una mujer pero con discapacidad, uma mulher que tenha uma deficiência, una mujer pero inmigrante, uma mulher imigrante, una mujer pero hispana, uma mulher hispana, china, judía. chinesa, judia. Y también incluiríamos en esa interseccionalismo la comunidad LGBT. E também incluiríamos nessa interseccionalidade a comunidade LGBT. Entonces yo dije que 1989, Então, eu disse que em que es nuestro 1989, tiempo del fin, que é o nosso tempo do fim, sucede un caso de la Corte Suprema, acontece um caso da Corte Suprema, que va a ser también una discriminación de género. que também se tratará de uma discriminação de gênero. Pricewaterhouse versus Hawkins. É o Price Waterhouse versus Hopkins. Para entrar en contexto, Para que Voy a a- gente possa ter um pouco de contexto. voy a leer la cita. Vou ler a citação. Hawkins o Ann Hawkins, una contadora de Pricewaterhouse, rechazó su asociación. Afirmó que la discriminaron porque no se ajustaba al comportamiento estereotipado femenino que ella afirmaba. Então, Annie Hopkins era uma contadora que a Pricewaterhouse rejeitou, né, em sua associação, afirmou que a discriminaram porque não se ajustava ao comportamento estereotipado feminino que ela afirmava. El comportamiento asertivo se consideraba ofensivo para ella. O comportamento assertivo se considerava para ela como ofensivo, pero aceptable en un hombre. porém aceitável para um homem. Entonces, Ann Hawkins no estaba exhibiendo el feminismo cultural. Anne Hopkins, ela não estava exibindo o feminismo cultural. Seguimos leyendo. Vamos continuar a leitura. Incluso un partidario masculino la instó a ajustarse más a los estándares femeninos. Como un miembro de la empresa, dijo que su problema se resolvería si ella caminara de forma más femenina, se maquillara, se peinara y utilizara joyas. Inclusive, um partidário homem a instou a se ajustar mais aos padrões femininos. Como membro da sua empresa, ele lhe disse que seu problema se resolveria se ela caminhasse de uma maneira mais feminina, se ela se maquiasse, se ela se penteasse, fizesse um penteado, ou se ela usasse joias. Entonces, Ann Hawkins tampoco encajaba en la corriente principal o el feminismo liberal. Então, Anne Hopkins, ela tampouco se encaixava na corrente liberal do feminismo. Entonces, el interseccionalismo, en el caso de Pricewaterhouse, Então, o interseccionalismo, no caso Pricewaterhouse versus Hawkins, versus Hopkins, discriminó basado en la decisión de no encajar
en los estándares de belleza dominantes. Fez uma discriminação baseada na decisão de encaixar de não se encaixar nesses estándares, nesses padrões de beleza dominantes na sociedade. Entonces, Anne Hawkins ganó en la Corte Suprema. Então, Anne Hopkins, ela ganhou na Corte Suprema. Y nosotros podemos ver este claro ejemplo de algo que sucede prolíficamente. E nós podemos ver este claro exemplo de algo que acontece, prolificamente seria? Sim. Outra palavra? Que, Frequentemente? Ujú. Frequentemente. sin maquillaje, sin joyas, sin tacones altos. Sem maquiagem, sem joias, sem salto alto. Vemos que Annie Hawkins se le discriminó en su profesión. Nós vemos que Anne Hopkins foi discriminada dentro da sua profissão. Ahora, los miembros en este movimiento, Agora, os membros deste movimento, las mujeres en este movimiento, as mulheres neste movimento, están persiguiendo y practicando estas ideas liberales, este feminismo liberal. estão perseguindo e praticando essas ideias liberais, as ideias do feminismo liberal. Entonces, entre el año 2019 Então, entre o ano 2019 hasta el día de hoy, até hoje, ha destruido vidas, isso tem destruído vidas, que le ha costado a mucha gente su salvación. que tem custado a muitas pessoas, porque isso tem custado a muitas pessoas a sua salvação. Y recuerden que nuestro mensaje en la lluvia temprana de los 144,000 es nuestra prueba al feminismo radical. E lembrem-se de que a nossa mensagem na chuva temporã dos 144.000, o feminismo radical é a nossa prova. Y seguirá evacuando más gente. E vai seguir tirando mais pessoas. Eso es triste, Isso é triste, porque estamos perdiendo a mucha gente. porque estamos perdendo muitas pessoas. Ahora, en el sentido profético, en el contexto del toro Apis, Agora, no sentido profético, no contexto do touro Apis, necesitamos desglosar mucho más estrechamente el feminismo nós precisamos desglossar muito mais estreitamente o feminismo. y la agenda en que podamos trabajar derribando esos 6,000 años. E a agenda em que nós possamos trabalhar derrubando esses 6.000 anos. ¿De qué? ¿De qué? De adoctrinamiento social. De quê? De doutrinação social. Ahora, si estás de este lado del gobierno de Dios, Então, se você está desse lado do governo de Deus, que es la igualdad que é de género, a igualdade de el gênero, feminismo radical, o feminismo radical, entonces tenemos que cuestionarnos, então nós precisamos nos questionar. cuestionar nuestra mentalidad, cuestionar todas nuestras decisiones, nuestras elecciones, Precisamos questionar nossa mentalidade, nossas decisões, nossas escolhas. necesitamos poner nuestras vidas en las líneas de reforma, Precisamos colocar as nossas vidas nas linhas de reforma, en el mensaje profético, na mensagem profética, y preguntarte, e perguntar-nos ¿por qué elegiste ese modelo de cabeza de familia? por que você escolheu esse modelo de cabeça de família? ¿Por qué elegiste utilizar maquillaje? Por que você escolheu utilizar maquiagem? ¿Por qué elegiste cubrir tu cabeza? Por que você escolheu tampar a sua cabeça? ¿Qué marco de la sociedad no estás dispuesta a desmantelar? Que marco da sociedade você não está disposta a desmantelar? ¿Qué hace que algo sea de libre elección? Que faz com que algo seja de livre escolha? Nosotros sabemos que en realidad estamos impactados por la sociedad. Nós sabemos que, na verdade, nós estamos impactados pela sociedade. Ahora, generalmente hay una aceptación que en la tercera ola comienza en 1991. Se aceita de maneira geral de que a terceira onda do feminismo começa em 1991. Terceira onda. Ahora, voy a leer otra cita Vou ler outra citação, que se le atribuye a Rebecca Walker. que está atribuída a Rebecca Walker.
que respondió al nombramiento de Clarence Thomas que respondeu ao nomeamento de Clarence Thomas, para el Tribunal Supremo con un artículo de la revista Ms. que respondeu então para esse nomeamento do Clarence Thomas ao Tribunal Supremo com um artigo na revista Ms. Ella escribió: E ela escreveu assim: así que escribo esto como una súplica a todas las mujeres, especialmente las de mi generación, que la confirmación de Thomas, o sea, Clarence Thomas, sirva para recordarles cómo lo hizo conmigo, que la lucha está lejos de terminar. Dejen que esta desestimación de la experiencia de una mujer les mueva la ira, convierta esa indignación en poder político. Yo no soy una profeminista, soy la tercera ola. Assim que eu escrevo isso como uma súplica a todas as mulheres, especialmente as mulheres da minha geração, que a confirmação de Thomas sirva para lembrar vocês de como ele o fez comigo, que a luta está longe de terminar. Deixem que essa desestimação da experiência de uma mulher mova a ira em vocês. Convertam essa indignação em poder político. Eu não sou uma pós-feminista, eu sou a terceira onda. Entonces podemos marcar la confusión. Então, Aqui. nós podemos marcar aqui a confusão. O división. Ou divisão. Bien, ahora, nosotros sabemos que el feminismo siempre ha estado dividido, Nós sabemos que o feminismo sempre esteve dividido, desde el mismo comienzo, desde o início. pero después de 1991 Mas depois de 1991, se convirtió en algo mucho más dividido, se converteu em algo muito mais dividido, de manera más visible. de maneira mais visível. Y una de las razones por las cuales esas divisiones existió entre el feminismo E uma das razões pelas quais existiu essa divisão dentro do feminismo y que fueron más visibles e que foi mais visível, es porque más visible que la primera y la segunda ola del feminismo, mais visível que a primeira e a segunda onda do feminismo, es ¿por qué? Porque ¿qué estaban luchando la primera ola y la segunda ola? é que por que motivo estavam lutando nessa primeira e na segunda ondas? Derechos de voto, direitos de Ajá, voto. esto es parte como de la ley. Ajá. Entonces, ¿cómo lo podríamos describir? Porque no solo fue el voto, fueron muchas cosas, muchas victorias judiciales. Sim, disse como parte da lei, mas como poderíamos descrever isso? Porque foram muitas vitórias judiciais. Seria pelos direitos da mulher? Seria Ujú. por los derechos de las mujeres. Sí, entonces podemos ver que la primera ola y la segunda ola estaban luchando por leyes. Então, a gente consegue ver que na primeira e na segunda ondas, elas estavam lutando por leis. Y una vez que tú tienes el testimonio de Anita Hill E uma vez que você tem o testemunho de Anita Hill, y que es ignorado, que é ignorado, ahora estás luchando con la mentalidad de la sociedad agora você está lutando com a mentalidade da sociedade, hasta la actualidad de hoy. inclusive na nossa atualidade. Ahora, entonces, 1991, Clarence Thomas versus Anita Hill. Então, aqui em 1991, a gente tem agora Clarence Thomas versus Anita Hill. Nosotros sabemos que Clarence Thomas es el segundo candidato afroamericano nominado a la Corte Suprema. E sabemos que o Clarence Thomas, ele é o segundo candidato afro-americano que foi nomeado à Corte Suprema. Y Anita Hill lo acusó de acoso sexual. E Anita Hill o acusou de abuso sexual. Y una de las razones es que Clarence Thomas fue defendido. E uma das razões é que Clarence Thomas, ele foi defendido. ¿Por qué fue defendido? E por que foi defendido? Por sua raça. Por sua raça. Porque era afroamericano. Porque era afro-americano. Y el testimonio de Anita Hill fue un ataque, el testimonio que había hecho Anita Hill de que contra ese hombre fue un ataque de política y de racismo. E diziam, então, que o ataque que Anita Hill estava
que o que a Anita Hill estava falando contra esse homem, na verdade, era um ataque político. que su ataque era por tema de racismo. Que o seu ataque tinha como base o racismo. Y por ello su testimonio de Anita Hill, que también era una mujer afroamericana, E que por isso o testemunho de Anita Hill, que também era uma mulher afro-americana, fue ridiculizada y desacreditada. foi ridicularizado e desacreditado. Ahora, enfrentamos el mismo asunto hoy, E então nós enfrentamos o mesmo assunto hoje, cuando se utilizan argumentos de racismo quando são utilizados argumentos de racismo para defender a quienes abusan o son sexistas. para defender aqueles que cometem abuso ou que são sexistas. Y eso sucede cuando la gente no entiende la verdadera prueba que es el género. E isso acontece quando as pessoas não entendem qual é a verdadeira prova, que é o gênero. Y eso no se fue frenado por ninguna línea nacional o cultural. E isso não se vê freado, refreado por nenhuma linha nacional ou cultural. Entonces, los objetivos del feminismo se convierten en algo más difícil de definir Então, os objetivos do feminismo se convertem em algo mais difícil de definir. y los desacuerdos de las distintas secciones del feminismo E também os desacordos entre as diferentes seitas do feminismo. se vuelven incluso más pronunciadas Eles se fazem mais pronunciados. y las victorias del feminismo E as vitórias do feminismo se vuelven mucho más complicadas tornam mais complicadas como de identificar. de identificar. ¿Por qué? Porque la ley es una cosa Por quê? Porque a lei é uma coisa y la cultura y la mentalidad es otra. e a cultura e a mentalidade é outra coisa. Es realmente distinto. É realmente diferente. ¿Y dónde podemos ver ese ejemplo? E onde a gente consegue enxergar esse exemplo? El comportamiento de la sociedad, el comportamiento, la mentalidad de la sociedad. ¿En qué caso que fue muy sonado? Em que caso nós conseguimos ver esse comportamento e a mentalidade da sociedade? Gabriela. Gabriela. Com a Amber e o Johnny Depp. Así es. Com Amber e Johnny Depp. Así que Amber Heard versus Johnny Depp. Então, Amber Heard e Johnny Depp. Nosotros sabemos que hubo violencia doméstica, Sabemos que aqui houve violência doméstica, violación, houve estupro, pero el argumento que dio Johnny Depp y que la sociedad apoyó porém, o argumento que Johnny Depp deu e que foi apoiado pela sociedade fue lo siguiente, foi o seguinte, que él reclamaba victimización que ele reclamava uma vitimização, porque es una personalidad que genera mucho dinero, mucho ingreso. que ele é uma personalidade que gera muito dinheiro e ingressos. Y que por supuesto podría ser difamado porque es famoso, E que claramente poderia ser difamado pelo fato de ser famoso. por lo que era para beneficiarse económicamente Amber Heard. Que Amber Heard estava fazendo isso para se beneficiar economicamente. ¿Por qué? Porque Johnny Depp es una personalidad que genera mucho dinero y que es famoso. Porque ele é uma personalidade que gera muito dinheiro e que é famoso. Por lo tanto, Amber Heard fue ridiculizada Portanto, Amber Heard foi ridicularizada en público y en directo, em público e ao vivo, ya sea en las redes sociales tanto nas redes sociais, o en el juicio que fue en online. como também na sentença vivo. que foi online, Voy Y a al leer, vivo. voy a leer unas citas. no julgamento. Vou ler algumas citações. La victoria legal de Johnny Depp, y aquí en este artículo van a alinear con lo que sucedió con Rose versus Wade, forma parte del mismo movimiento cultural y tóxico A vitória legal de Johnny Depp e a morte de Roe versus Wade forma parte do mesmo movimento cultural tóxico. El 2 de mayo se filtró un borrador de una opinión de la Corte Suprema que anularía a Roe versus Wade y con ello los derechos de las mujeres estadounidenses a la libertad reproductiva.
No dia 2 de maio, se filtrou rascunho de opinião da Corte Suprema que anularia Roe versus Wade e, com isso, os direitos das mulheres estadunidenses à liberdade reprodutiva. El 1 de junio, Johnny Depp ganó su demanda por difamación contra Amber Heard, quien alegó que abusó de ella. El argumento de Depp con el que el jurado aparentemente estuvo de acuerdo era que Heard, de hecho, había abusado de él y mentido al respecto. No dia 1º de junho, Johnny Depp ganhou sua... Ai, como é o nome? Quando você... O processo por difamação contra Amber Heard, quem alegou que abusou dele, né? O argumento de Depp com o que o jurado aparentemente esteve de acordo era que Heard, de fato, havia abusado dele e mentido com respeito a isso. Gracias. Y vamos a ver cómo nos deja la reacción. Então, vamos ver qual é a reação disso. Entonces, actualmente nuestro sistema legal Atualmente, o nosso sistema legal parece estar a punto de no reconocer ni el derecho de las mujeres a controlar sus cuerpos, parece estar a ponto de nem sequer reconhecer o direito das mulheres de comandar os seus próprios corpos. ni el derecho de las mujeres a hablar sobre de las violaciones E também o o de la direito, violencia. e também o direito das mulheres de falar sobre os abusos e sobre a violência que sofrem, Que se han hecho hacia sus cuerpos. que se cometeram contra os seus corpos. Siguiente cita. Seguinte citação. La victoria de Depp no proviene de un juicio penal. Era un caso civil sobre un artículo de opinión de un periódico. El Washington Post, en 2018, Heard escribió un artículo de opinión titulado Hablé contra la violencia sexual y me enfrenté a la ira de nuestra cultura. Eso tiene que cambiar. Allí, Heard nunca menciona a Depp, pero se refiere a sí misma como una figura pública que representa el abuso doméstico. Depp argumentó que Heard se refería claramente a él y como tal lo estaba difamando, y el jurado estuvo de acuerdo. Vai subir pouquinho. A vitória de Depp não provém de um juízo penal. Era um caso civil sobre um artigo de opinião em um jornal. No Washington Post, em 2018, Heard escreveu um artigo de opinião titulado Falei contra a violência sexual e me enfrentei com a ira da nossa cultura. Isso tem que mudar. Ali, Heard nunca menciona a Depp, mas se refere a si mesma como uma figura pública que representa o abuso doméstico. Depp argumentou que Heard se referia claramente a ele e que, como tal, o estava difamando, e o jurado esteve de acordo. Mentalidade y cultura. Ok, el siguiente cita. Los partidarios de Depp argumentan que su victoria no representa el final de Me Too, sino una expansión del movimiento. Según Depp, es él, no Heard, quien es la verdadera víctima de la violencia doméstica en esta historia, y como tal, argumenta sus partidarios, está ayudando a romper el estigma contra los hombres que se identifican como víctimas de abuso. Aqueles que tomam o partido de Depp argumentam que a sua vitória não representa o final do movimento Me Too, senão que uma expansão do movimento. Segundo Depp, é ele e não Heard quem é a verdadeira vítima de violência doméstica nessa história. E como tal, argumentam os seus partidários, está ajudando a romper esse estigma contra os homens que se identificam como vítimas de abuso. Entonces, el punto que está haciendo es el siguiente. No es creer a todas las mujeres, sino creer a todas las víctimas, incluidas las víctimas masculinas. Então, o que ele está tratando de provar aqui é que
Não devemos crer em todas as mulheres, senão crer em todas as vítimas, incluídas as vítimas masculinas. Y esto es muy peligroso. Isso é muito perigoso. Aquí podemos caer en la mentalidad del movimiento de los derechos de los hombres. Aqui nós podemos Rose. cair nessa mentalidade do movimento pelos direitos dos homens. Aqui a gente pode ver o darvo, que é quando o agressor se torna vítima e a vítima é tida como agressor. Aquí podemos ver a Darwin, que es cuando el agresor se vuelve víctima y la víctima el agresor. Exactamente. Y podemos ver también cómo la sociedad victimiza a estos hombres sexistas. Exatamente. Também podemos ver como a sociedade vitimiza esses homens sexistas. Porque la sociedad, ¿qué esperaba de Her? Porque o que a sociedade esperava de Heard? Submissão, diz. Esperava que ela estivesse ali aparentando muito frágil, chorosa, uma mulher machucada. Até mesmo da vestimenta que ela usou, houve comentários que ela usou, a vestimenta Até mesmo da vestimenta que ela usou, vestimenta parecida com a dele. Esperava então que ella se mostrara llorando, sensible, frágil. Incluso hubo comentarios de que la ropa que traía era una ropa que se parecía con la ropa de él. Así es. Y habían dicho que al hacer eso era para qué. Y Cuando ella se colocaba, si él usaba azul y el otro día ella usaba azul en el juicio, que la sociedad insinuó. Então, o que as pessoas diziam quando elas viam que ela usava uma roupa parecida? Se ele usava um dia uma roupa azul e no outro dia ela também estava usando uma roupa azul. O que eles argumentavam sobre isso? Era como se ela estivesse fazendo uma afronta. Como que lo desafiara? Ajá, como que lo desafiaba o también una forma de control. Como desafio, uma forma de controle. Entonces la sociedad particularmente querían ver en Her una víctima perfecta. Então a sociedade queria ver em Heard uma vítima perfeita. Entonces podemos ver, quiero leer otra cita porque es importante. E eu quero ler outra citação que é importante. Dice, el juicio de Death Heard ha refinado el libro de jugadas de Gamer Gay de una manera que nos perseguirá en los próximos años. Ha demostrado a los extremistas que si se te reúnes en torno a las personas o la institución pública amada, los encunas en una esfera protectora de indignación y desinformación y armas la cultura del fandom, ya tan propensa a la radicalización ideológica y al pensamiento grupal irracional. Puedes empujar con éxito cualquier narrativa de los medios que quieras en la corriente principal. Então, o julgamento de Death Heard tem refinado o livro de jogadas do Gamergate de uma maneira que nos perseguirá nos próximos anos. Tem demonstrado aos extremistas que se você se reúne em torno a uma pessoa ou uma instituição pública amada, você os afunila em uma esfera protetora de indignação e desinformação e armas da cultura do fandom. Do fandom. Assim. Sim. Já tão propensa à radicalização ideológica e ao pensamento grupal irracional, podes empurrar com sucesso qualquer narrativa dos meios que você quiser na corrente principal. Entonces podemos ver que la sociedad obstaculiza los bloques de igualdad. Então, nós podemos ver que a sociedade coloca obstáculos a esses blocos de igualdade. Y vimos que el Tribunal Supremo se convierte solo en un reflejo de la sociedad o cultura. E vemos, então, que o Tribunal Supremo somente se converte em um reflexo da sociedade ou da cultura. Quanto
Entonces, hay muchas áreas que las feministas radicales y liberales no están de acuerdo. Existem muitas áreas em que as feministas liberais e as radicais não estão em acordo. La primera A primeira es la vestimenta. é a vestimenta. La segunda, A segunda, la pornografía. a pornografia. Y la tercera, E a terceira, la belleza. a beleza. Voy a leer algunas citas. Vou ler algumas citações. Dice, en primer lugar, la pornografía dominante consiste en actos de violación directa contra las mujeres, sancionados por la sociedad, lo que en otros contextos se consideraría violencia y brutalidad sexual en la pornografía. Es algo normal, como confirmaron las sobrevivientes. Una de las cosas que la pornografía, con gran eficacia, que proporcionaba un flujo interminable de narraciones de mujeres que son tratadas como objetos, violadas o que les hacen cosas. Em primeiro lugar, a pornografia dominante consiste em atos de violência direta contra as mulheres sancionadas pela sociedade, o que em outro contexto se consideraria violência e brutalidade sexual. Na pornografia é algo normal, como confirmaram as sobreviventes. Uma das coisas que a pornografia com grande eficácia proporciona um fluxo interminável de narrações de mulheres que são tratadas como objetos, violadas, abusadas, ou que fazem com elas coisas. Son tan singularmente poco convincente argumentar que la pornografía no está influyendo en las normas sexuales actuales y que esas normas sexuales no implican principalmente la objetivación y la violación del cuerpo de las mujeres. Então, é tão singularmente pouco convincente argumentar que a pornografia não está influenciando nas normas sexuais atuais e que essas normas sexuais não implicam principalmente na objetificação e a violação do corpo das mulheres. Dada la prevalencia de la pornografía y de las imágenes unificadas en nuestra cultura saturadas de imágenes, se podría argumentar también el derecho de haberse criado en un país de habla inglesa no influye que uno crezca hablando inglés. Dada a prevalência da pornografia e das imagens unificadas em nossa cultura, saturadas de imagens que poderiam argumentar, também o direito de ver-se criado em um país de fala inglesa não constitui que uma pessoa não possa crescer falando inglês. Entonces, hay un pequeño pero creciente de feministas radicales. Então, há um grupo pequeno, porém crescente de feministas que radicais están cansadas de negociar con el acoso sexual. que estão cansadas de negociar com o abuso sexual. Pero el feminismo liberal celebra y apoya estas industrias como una liberación sexual. Mas o liberalismo e o feminismo liberal apoia e celebra essas indústrias pornográficas como uma liberação sexual da mulher. Lo ven como empoderamiento. O veem como empoderamento. Algunos ven la pornografía como una forma de libertad. Alguns veem a pornografia como uma forma de liberdade para as mulheres. Incluso las mismas mujeres. Inclusive as próprias mulheres. Pero solo se necesita un poco de investigación para ver la verdad inefable. Mas somente é necessário um pouco de investigação para conseguir enxergar essa verdade inefável. Ok, vamos a hacer una oración para concluir. Se nos ha terminado el tiempo. Vamos fazer então a oração para concluir. Terminou o nosso tempo. Oremos. Oremos. Padre nuestro, Nosso Pai, te agradecemos tu compañía.
Te agradecemos por tua companhia. Cuando miramos el mundo en el que vivimos, Quando vemos o mundo em que nós vivemos, necesitamos entender nuestra parte. nós precisamos compreender a nossa parte Anhelamos ver cómo tú ves. e desejamos ver como o Senhor vê. Señor, queremos estos cambios en nosotros. Senhor, nós queremos essas mudanças em nós. Queremos odiar el sexismo. Queremos odiar o sexismo. Queremos ver tu nuevo reino. Queremos ver o teu novo reino. Te pedimos, mi Dios, que cueste lo que cueste, Te pedimos, meu Deus, que custe o que custar, hagas que esto ocurra en nuestras vidas. que o Senhor faça que isso aconteça nas nossas vidas. Muchas personas que nos ven Muitas pessoas que nos veem y entramos en contacto e com as quais entramos em contato depende de nuestra influencia, dependem da nossa influência, depende de la forma en que reflejamos tu carácter. dependem da forma com que nós refletimos o teu caráter. Por favor, que hagamos de la forma correcta, Por favor, que nós façamos isso da forma correta, que nos alineemos a tus principios de tu gobierno. que nos alinhemos aos princípios do teu governo. Gracias por tu amor Obrigada pelo teu amor y por tu e misericordia. pela tua misericórdia. Te lo pedimos en el nombre de Te Jesús. pedimos essas coisas em nome de Jesus. Amén. Amém.